Antes de levantar a bola para o Sandro Moita, né, que é o nosso professor de Ciências Militares aqui na mesa, a gente vai apresentar, com a ajuda ali dos colegas da CNN americana, preparamos aqui algumas matérias, alguns materiais para vocês entenderem essa dimensão militar, bélica e tecnológica do que está acontecendo agora no Oriente Médio. Nessa primeira reportagem, a gente vai mostrar como que a liderança do regime foi decapitada. A matéria é da Kat Pugliese, correspondente da CNN em Londres. Nós usamos vídeos e imagens de satélite para analisar como a alta liderança do país foi desmantelada pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel. We now know from US and Israeli sources that the CIA, along with Israeli intelligence, had been tracking Iran's senior leadership for months. Then came intelligence about a perfect opportunity to strike in broad daylight when many of Iran's top officials would be in the same place at once. Aqui era a Casa das Lideranças, o centro do poder e o escritório do Ayatollah Ali Khamenei, morto nos bombardeios. Fica em um bairro tradicional de Teherã, cercado de escritórios do governo, instituições científicas e museus. Khamenei era conhecido por quase não deixar o complexo. Ele foi visto no local na semana passada falando para fiéis em uma mesquita. Os israelenses dizem que atingiram o espaço em 3 pontos. É possível ver um prédio central totalmente arrasado, além de 2 crateras aqui em cima. Essa, aparentemente, tinha como alvo estruturas subterrâneas. Ali é possível ver multidões e veículos de emergência e de construção. Não foi a única localização atingida. A sede do Ministério de Inteligência também sofreu. Houve ainda o ataque à casa do ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad. Ali Shamkhani, conselheiro sênior do líder supremo, também foi dado como morto. Ele escapou da morte por pouco no ano passado, quando Israel atingiu o apartamento onde vivia. Quase milagrosamente, ele ressurgiu dias depois. Dessa vez, não teve tanta sorte, mas outros tiveram. O ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, estava em Genebra. Seu homólogo do Omã publicou uma foto com ele há 4 dias. A viagem pode ter salvado sua vida. Este vídeo mostra um bombardeio no quartel-general do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, a ala mais brutal do exército iraniano. O desenrolar do conflito ainda será visto, mas o Irã revida agressivamente, atacando aliados americanos no Oriente Médio, incluindo os Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar e Bahrein. Agora vamos exibir um vídeo divulgado pela mídia iraniana nesta segunda-feira, mostrando uma série de drones em uma instalação subterrânea. O Irã tem utilizado essas aeronaves não só contra Israel e alvos ligados aos Estados Unidos, mas também contra países árabes. Vamos ver. O vídeo é da agência de notícias Fars, ligada à Guarda Revolucionária do Irã. A propaganda mostra drones enfileirados em um túnel ou acoplados em lançadores de foguetes. A CNN não pôde confirmar quando e onde as imagens foram registradas. Os alvos dos drones iranianos vão desde Israel e bases militares dos Estados Unidos em países árabes a infraestruturas da indústria petrolífera do Oriente Médio, além de embarcações que passam pelo Estreito de Hormuz. Na noite de domingo para segunda-feira, um drone iraniano também atingiu a pista de uma base aérea do Reino Unido na ilha do Chipre. Câmeras de monitoramento registraram flashes no céu da ilha do Mar Mediterrâneo no momento do ataque. E a correspondente da CNN, Clarissa Ward, testemunhou um drone sobrevoando a fronteira entre o Irã e o Iraque. Vamos ver o momento. Drone literally just flew directly over our heads from Iran into Iraq. Sandro,
É uma nova guerra, é uma nova era de guerras. A forma como os Estados Unidos e Israel utilizaram tecnologia de última geração, inteligência artificial, neutralizaram a resistência iraniana. Tem algo de novo acontecendo do que a gente está assistindo? Boa noite para você, Caio, para o Lorival, para o Hussein, para a Fernanda. Um prazer estar dividindo a bancada aqui com vocês. Uma boa noite a toda a nossa audiência. Há algo de novo, sim, tá, Caio? Mas não é algo tão de novo que seja completamente inovador. O que a gente está vendo nesse cenário agora, Caio, é que a gente percebe o seguinte: o Irã tem se valido muito de lições aprendidas da Guerra de Junho do ano passado, da Guerra dos 12 Dias contra Israel, e de lições aprendidas já na guerra contra o Iraque de 80 a 88, na qual ele percebeu que manter estruturas muito rígidas de comando durante um conflito contra um inimigo que tinha capacidades superiores de inteligência fazia com que você acabasse paralisando as ordens e assim a sua capacidade de lutar. Então, a gente pode perceber que, dependendo dos números, a gente está falando de 40, 43 ou 48 figuras da cúpula ou imediatamente abaixo da alta cúpula do regime iraniano que foram eliminadas de diversas formas e mesmo assim os ataques continuam acontecendo. Isso se dá por uma combinação de dois fatores, Caio. Primeiro, uma combinação de uma capacidade estratégica iraniana de fazer uma defesa em dispersão, ou o que tem sido chamado nos últimos tempos de uma defesa em mosaico, onde você dá mais capacidade e flexibilidade a comandantes no terreno, como principalmente da Guarda Revolucionária, que é quem controla os mísseis no Irã. Os mísseis não passam de maneira nenhuma pelo controle das Forças Armadas iranianas, que não têm sido muito atacadas, até porque elas não têm grandes capacidades. O grosso das capacidades militares iranianas está no componente terrestre da Guarda, no componente aeroespacial e no componente marítimo, que agora sofreu um grande número de baixas nos últimos momentos aí, nos últimos dias, com os ataques da 5ª Frota americana e também de alguns ataques israelenses nesse sentido para pôr a pique essas belonaves iranianas. E isso se complementa exatamente com a tecnologia de drones que o Irã levou anos desenvolvendo e que são drones de baixo custo, com não grande velocidade, como pôde se ver pelo vídeo da Clarissa Ward, que é o Shahed 136. Além deles, existem outros, o Morager 127 e por aí vai. São drones baratos, com uma capacidade de ogiva relativamente interessante e que produzem estragos. Então, por exemplo, a gente viu a destruição de várias instalações dos Estados Unidos no Bahrein, no Catar, feitas por esses drones. A pergunta agora, Caio, é a seguinte: muito do discurso americano e do discurso israelense nessa guerra, assim como na Guerra dos 12 Dias, era o fato da corrida para destruir os lançadores de mísseis. Só que, na noite já do primeiro dia de conflito, a gente já começou a ver o Irã lançando enxames de drones em diversas direções. Então, só o Bahrein já abateu mais de 170 drones. Os Emirados Árabes Unidos, o número de hoje são mais de 620 drones que foram abatidos pelos Emirados Árabes Unidos. Então, essa estratégia de lançar ataques em diversas direções, de envolver os países do Conselho de Cooperação do Golfo, e além de atacar Israel, além de atacar ativos americanos, indica também uma sinalização do Irã de que esse conflito já era esperado há algum tempo, já havia um plano a ser executado, que seria executado mesmo que você não tivesse a principal liderança capaz de tomar as decisões. Então, o que talvez a gente veja nesses próximos dias é uma ênfase ainda maior na utilização desses drones, desses Shahed de baixo custo, porque eles são mais fáceis de operar, mais fáceis de serem lançados e é mais difícil a sua detecção. Inclusive, o rumor sobre a derrubada dos 3 caças F-15 pelo Kuwait hoje, feito nos Estados Unidos, é de que esses caças já estavam em missões de tentativa de interceptar esse tipo de drone, que é uma missão que, por exemplo, a gente vê muito sendo feita pela Força Aérea da Ucrânia no contexto da guerra russo-ucraniana. Então, aqui o que a gente está vendo é um pouco essa questão nova, onde tecnologia se alinha a um plano e está sendo utilizada para gerar um instrumento de pressão política sobre os Estados Unidos por parte dos países do Golfo,
essa é até o momento que a gente pode deduzir da estratégia iraniana. Lorival, basicamente o Irã se planejou para ser atacado. Sem dúvida. E qual o fôlego dele de resistir? É grande. Tem um fôlego grande porque ele tem uma força de mísseis, um arsenal de mísseis muito grande. São milhares de mísseis. E esses mísseis estão protegidos, estão subterrâneos. Tem também esse enorme arsenal de drones que são muito efetivos, inclusive para atingir Israel, porque o sistema antiaéreo israelense não previu esse tipo de armamento, cujo uso é mais recente, e houve um ajuste, foram feitos ajustes, mas o sistema israelense é tão caro, tão sofisticado, que também, do ponto de vista do custo-benefício, se torna não adequado para interceptar drones que vêm em enxames e que são muito baratos, muito fáceis de utilizar. Então, às vezes essa assimetria, em certo sentido, pode ser vantajosa para o Irã. Mas é preciso considerar que a estratégia do Irã não é a de vencer os Estados Unidos e Israel, mas é de elevar o custo da campanha. Então, o Irã visa as refinarias, as instalações de produção de petróleo e gás natural, que representam 20% do que é consumido no mundo e 30% do que é comercializado no mundo. Isso é muito significativo do ponto de vista econômico, né? E também a parte de turismo. Os hotéis, os voos, os hubs, que, sobretudo os Emirados e no Catar. Você se lembra que há 20 anos, depois da invasão do Iraque em 2003, desde então, as monarquias árabes do Golfo têm usufruído da imagem de serem locais estáveis e prósperos, em contraste com o Levante dentro do Oriente Médio, então de Iraque, Síria, Líbano e Israel e os territórios palestinos, sempre em guerra, instáveis, com atentados terroristas, e essas monarquias árabes do Golfo vivendo uma relativa paz, não envolvidos nessas guerras. Toda essa percepção de prosperidade e de segurança é que o Irã agora pretende destruir para fazer com que esses aliados dos Estados Unidos e também nos ataques a Israel, essa contínua intimidação da população israelense, e daí o uso homeopático dessas armas também, para poder prolongar ao máximo e levar a dissuadir Estados Unidos e Israel de levar adiante essa campanha por um tempo muito longo. O Hussein, então acho que a gente tem quase que uma conclusão aqui de um país, os Estados Unidos, sem um plano para um pós-ataque e sem uma motivação muito clara, né, de onde quer chegar, e do outro lado um país que se planejou para esse ataque e que tenta elevar o custo econômico, principalmente político também, desse ataque. Considerando esses dois pontos, né, um de um lado e o de outro, o ponto de vista americano e o iraniano, uma mediação ou um acordo é possível? Bom, eu quero voltar um passo atrás para chegar à tua pergunta. Os iranianos sempre se prepararam para uma guerra com os Estados Unidos, razão pela qual eles desenvolveram todo um programa de mísseis balísticos. E não só isso, sofisticaram esse programa de mísseis balísticos, chegando a desenvolver mísseis hipersônicos e mísseis hipersônicos de fragmentação, certo? De velocidade de 4 a 5 Mach, que chega em Tel Aviv, sei lá, em 6 minutos, 7 minutos, tá? Então, eles sabiam que essa guerra estava chegando. Prova disso, a guerra de junho do ano passado. Desde então, eles sabiam que a guerra estaria chegando. E essa era uma coisa já predestinada. Quanto ao processo de negociação, a gente tem que, antes de dizer o que vai acontecer, a gente tem que recorrer ao histórico. Os americanos traíram os iranianos 3 vezes.
Isso é muito importante quando a gente olha para o futuro. Quando falo os americanos, falo da administração Trump. Eu não posso reputar isso nem à administração Biden, nem à administração Obama. Os iranianos assinaram um acordo nuclear com o governo Obama, que foi respeitado pelo governo Obama, e os iranianos vinham implementando o acordo. O Trump assume, rompe o acordo nuclear. A administração Trump. Correto? Bom, os iranianos, quando o governo Trump é reeleito, eles sentam com o governo Trump, iniciam rodada de negociação com o governo Trump, correto? Quando eles estavam no curso da negociação com o governo Trump, durante a semana de negociação, um dia antes da negociação ser realizada em Oman, o governo Trump bombardeia o Irã. Então, esse é o segundo. Junho do ano passado. Junho do ano passado. É o segundo momento de ruptura. Terceira oportunidade. Os iranianos estavam na mesa de negociação, estavam negociando com os americanos, estavam em Genebra, haviam feito concessões sem precedentes. E não sou eu que estou dizendo isso. Isso foi dito pelo ministro das Relações Exteriores de Oman, a rede de televisão americana CBS, em entrevista, que os iranianos aceitaram zerar o programa nuclear. Isso foi na quinta-feira, dois dias antes do Exatamente. ataque. Zerar o programa nuclear. Tá? Zerar o programa nuclear. Que o avanço era absolutamente significativo e sem precedente. Tá? A negociação teria sido remarcada para esta semana, começaria ontem em Viena, segunda-feira, para tratar da extração dos 450 quilogramas de urânio enriquecido em 60%, tá? E tratar de aspectos da inspeção quanto às centrífugas e com participação e supervisão, participação americana no processo de supervisão, que eles haviam concordado, inclusive, de acordo com o ministro das Relações Exteriores de Oman. Tá? É importante frisar isso. Tá? Eu vou concluir. O ministro das Relações Exteriores expôs os americanos, porque ele ficou exposto como mediador. Basicamente, ele fez um papel de banana. E o Oman é equidistante, é um país isento. É um país neutro. E foi escolhido pelos Estados Unidos para ser o mediador. A reputação do país e do próprio ministro ficou exposta. Dito isso, por que houve o ataque para a decapitação do regime? E aí isso é uma informação de inteligência muito importante. Os iranianos confiaram de que os americanos, então, concordariam e estariam indo para Viena. Esse encontro em Teherã, na casa, no headquarters, vamos dizer assim, na base do líder supremo, não teria ocorrido com toda a alta cúpula securitária do Irã. Não teria ocorrido. Ela foi convocada pela manhã, após a reza do líder supremo, com a finalidade de discutir os parâmetros de concessão que eles iriam fazer em Viena. Pedir para concluir. E aí, neste caso, entendeu? O Trump e o Netanyahu encontraram uma oportunidade de ouro. Era aquele momento, então, que se decidiu decapitar o regime. Sim. E aí, neste caso, a opção foi de ir para a guerra de forma antecipada. E os americanos, novamente, bombardearam a mesa de negociação e decapitaram a diplomacia, neste caso. Bom, se o Irã vai voltar à mesa de negociação, a questão-chave é negociar o quê? Entendeu? Negociar o quê? Tudo vai depender do que vai acontecer daqui para frente no campo de batalha. O que vai determinar o que vai ser negociado é o resultado da guerra. Eu acho, Caio, para concluir objetivamente, tudo vai depender da escolha do próximo líder supremo. A escolha do líder supremo que vai determinar o curso do que o Irã vai escolher. E a escolha não é sobre a pessoa, né? Não é quem vai ser escolhido. A escolha vai ser a seguinte: nós vamos querer confiar no Ocidente para negociar ou nós vamos escolher
Nós vamos nos fechar ao Ocidente. Se a escolha é negociar com o Ocidente, vai ser um perfil de alguém aberturista. Se a escolha é fechar o regime, vai ser alguém linha dura, ultraconservador. E na minha avaliação, não há arcabouço nenhum de confiar mais no governo Trump, porque já foram 3 possibilidades e as 3 possibilidades foram implodidas.